A paz do Senhor, jovens. A paz do Senhor, juventude. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais uma aula da EBD. Isso aí, vocês estão prontos para serem forjados? Se estão prontos, então prepare a sua Bíblia, prepare a sua revista e nós vamos começar a nossa aula. Esteja aí preparado, se acerte aí no seu sofá, na sua cadeira, esteja com o seu ouvido bem aberto, seus olhos bem abertos, porque o Senhor, Ele com certeza irá falar conosco nesta aula, falou muito ao meu coração. Confesso a você que essa revista aqui dos jovens, nós temos lido e estudado, né? Já estamos na 5ª lição. Que revista maravilhosa, jovens. Vocês devem, então, aproveitar. Não falte a escola dominical. Não deixe de você mandar o seu relatório individual. Não deixe de participar no chat. Quem estiver aí no chat já vai colocando o seu nome, já vai participando, já vai nos ajudando. Isso é muito bom para a nossa aula, para a nossa EBD. E nós precisamos muito que vocês estejam atentos a tudo isso, né? Afinal de contas, a EBD é a melhor escola que nós temos para nós, né? E está aqui, sempre disponível todos os domingos para você, jovem. Então, não desperdice seu tempo. Seja assíduo às aulas da escola dominical. Esteja conosco sempre. Esteja participando sempre no chat. E não deixe nunca de estar com a sua palavra, com a palavra de Deus aqui com você, para que você possa estar conferindo com a revista, para que você possa estar acompanhando. Amém, jovens? Vamos começar então a aula? Vamos? Orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe esta aula, nos abençoe, nos ajude, ó Pai. Muito obrigado pelos jovens e que o Senhor possa estar com eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Libertos para viver em santidade é o título da nossa lição de hoje, jovens. E nós vamos estudar nessa lição hoje o contexto da primeira carta de Pedro, que, na verdade, é um convite à santidade. O cristão, jovens, ele foi resgatado por um alto preço, foi resgatado pelo preço de sangue, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. E nós fomos resgatados por Cristo para vivermos uma vida de santidade. Não foi para vivermos de qualquer maneira, foi para vivermos uma vida de santidade. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos o povo eleito, comprados pelo sangue de Jesus. E nós, então, jovens, precisamos entender que nós somos preciosos para o Pai. O Pai, Ele nos separou para Ele. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje nessa lição. O nosso primeiro tópico aí, então, se vocês estiverem com a revistinha acompanhando, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto da primeira carta de Pedro. Bom, jovens, fazendo uma análise assim rápida sobre a primeira carta de Pedro, nós vemos que o objetivo que Pedro tinha com essa carta era encorajar os cristãos a não desistirem da fé, encorajar eles a terem fé, mesmo em meio a tantas perseguições que eles viviam. E Pedro, ele escreveu essa carta para o povo estrangeiro. O povo estrangeiro era um povo pobre, era um povo que vivia muitas dificuldades, porque, vocês vão se lembrar, naquela época, o povo que era valorizado ali eram os nativos do Império Romano. Esse povo tinha valor. Os estrangeiros, eles, além de ser estrangeiros, eles tinham outros costumes e eles eram pobres. Então, eles não tinham valor. Essa vida de estrangeiro carregava, na verdade, muito sofrimento. Trazia muito sofrimento aquelas pessoas, e não era só sofrimento não, jovens, eles sofriam, eles eram desprezados, eles eram desrespeitados, não só pelos romanos, mas também pelos judeus.
Por causa disso, eles sofriam várias perseguições, né, Adriana? Eles eram perseguidos, né? Além de serem estrangeiros, eles eram perseguidos pelos próprios romanos, porque viam os cristãos como um problema, né? A gente sabe que os cristãos ali naquela época, né, Roma era politeísta. Roma, então, adorava vários deuses. Vocês sabem muito bem disso. E é interessante, juventude, que pensar que quando o cristianismo começou a existir, né, as igrejas ali começaram a crescer, e Roma, então, foi impactada pelo cristianismo, né? A religião deles, que era politeísta, que tinham vários deuses, né? E tinham pessoas que viviam, né? Vendiam estátuas, ganhavam dinheiro com as religiões ali que eram colocadas ali, né, em Roma. E com o cristianismo, isso tudo ia acabar, isso tudo estava acabando, né? O cristianismo crescendo, as pessoas eram evangelizadas, muitas pessoas se chegavam a Deus. O cristão naquela época, então, ele sofria perseguição por ser cristão, por acreditar que existe um Deus único, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E que Deus tem todo o poder, não existem outros deuses, não há outros deuses, apenas um Deus que criou todas as coisas. Isso batia, jovens, de frente com tudo que eles acreditavam. E eles sofriam muitas perseguições por isso. E eles sofriam perseguições não só dos romanos, mas também dos próprios judeus, né? Que, para manter uma boa relação com Roma, eles denunciavam os cristãos, né? E trazendo as autoridades na época ali, infligindo à vida deles ainda mais sofrimento. Isso daí. Então, assim, essa era a realidade. Nós também, né, sabemos que nós cristãos somos também perseguidos. Nós também temos as nossas perseguições, né? Não talvez como os cristãos daquela época. Claro que alguns países que sofrem perseguição, né, religiosa, sofrem perseguição igual àquela época, mas nós, assim, não sofremos uma perseguição dessa forma, mas muitas vezes, né, jovens, nós, assim, por sermos diferentes, por acreditarmos que Deus, Ele perdoa os nossos pecados, se nós nos arrependermos deles, se nós vivermos uma vida correta, uma vida santa, se nós buscarmos obedecer à palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, nós também vamos de encontro àquilo que o mundo acredita. Por isso que é conversão, né? Mudar a direção, mudar aquilo que o mundo acredita e passar a realmente ter os pés firmados na palavra de Deus. Então, isso também traz uma diferença, traz uma mudança, e nós estamos, então, o cristão, ele em todo tempo, seja na época em que a igreja começou, seja hoje, seja em qualquer outro tempo, o cristão estará na contramão do mundo. O cristão estará na direção contrária àquilo que o mundo ensina, àquilo que o mundo dirige. Não é isso, Adriana? Isso. E por causa de todo esse sofrimento, que a epístola traz também consolo e alegria. Pedro ensina que a justiça deve ser um motivo da felicidade deles. E também eles têm a esperança de uma libertação breve. E isso deveria trazer alegria para o coração deles. Só que, jovens, é bom a gente lembrar aqui que Pedro, ele ensinava não um otimismo, ele ensinava esperança. Ele ensinava aos judeus esperança baseada na palavra do Senhor, não um otimismo, sabe? Um tapinha nas costas, uma palavra motivacional, palavras bonitas, que, no fundo, né, não levava a nada. Pedro ele apresentava uma esperança baseada na verdade, baseada na palavra, trazendo um ânimo sincero, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, fundamentada. Uma esperança fundamentada no Senhor, com base no Senhor. Isso daí. O que nós estamos estudando é que a santidade ela vai trazer para nós
esperança, né? Que é o nosso tópico, né? O segundo tópico. A santidade, ela é recebida e a santificação é recebida na justificação e deve ser mantida. Pedro, ele traz na carta que nós devemos lançar sobre Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, porque ele, quem cuida de nós é Jesus, quem tem cuidado de nós sempre é Jesus. Então, a santidade, ela nos trará esperança, né, como aquelas pessoas da carta ali, que eram estrangeiros sem perspectiva, e quando eles se convertiam a Cristo, aquela falta de esperança se tornava uma esperança de viver um dia com Cristo, uma esperança de mudança, uma esperança, né, de morar nas mansões celestiais. Então, o que Pedro estava incentivando era que cada um ali pudesse perseverar na santidade. Então, a santidade, ela deve ser mantida, né? Nós devemos manter a santidade, nós devemos dar continuidade à santidade, né? Então, há um desenvolvimento, nós precisamos desenvolver e progredir com a nossa vida espiritual, né? E nós teremos aqui já uma pergunta, que é a pergunta da Bia, né? Vamos pedir para que coloquem a pergunta da Bia e nós estaremos logo em seguida respondendo. Bom dia, jovens, a paz do Senhor. A minha pergunta é: quem foi liberto pode voltar a ser escravo do pecado? Responde aí. Amém, amém. A pergunta da Bia. E vou repetir aqui para que todo mundo fique sabendo. Quem foi liberto pode voltar a ser escravo do pecado? E aí, Adriana, quem foi liberto pode voltar a ser escravo do pecado? A santidade recebida na justificação, na verdade, ela precisa ser mantida, né? Nós somos separados para servir a Deus, jovens. E essa deve ser a nossa verdadeira ocupação, é a nossa principal ocupação. Onde nós estamos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no meio da nossa parentela, com a nossa família, nós estamos ali primeiro para servir a Deus. Essa é a ocupação principal do cristão no mundo. E nós devemos buscar fazer isso o tempo todo, buscar fazer tudo para Deus da melhor forma, pregando o evangelho, fazendo suas orações, lendo a palavra, tudo que você faz, você deve buscar santificação. Para quê? Amém, amém, amém. Então, quem foi liberto pode voltar a ser escravo do pecado? Pode. Infelizmente, quem foi liberto. Se nós, jovens, por isso que nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Nós sabemos, né, que o cristão, quando ele volta a pecar, muitas vezes ele peca pior do que ele pecava antes, pior do que ele fazia antes. E olha que complicado que é, né? O cristão ele voltar a pecar, o cristão ele voltar a praticar os pecados que antes ele foi liberto, né? E a Bíblia ela vai dizer o seguinte, na página 541 da Bíblia Max-Change, 2 Pedro 2, né? Versículos 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se neles o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes foram dado. Então a Bíblia está falando que é melhor não ter conhecido. Nós precisamos perseverar
na santidade. Nós precisamos perseverar na santidade. E coloque isso no seu coração. Muitas vezes nós vamos precisar entender que Deus, Ele é santo. Ele é santo. Nós só podemos nos comunicar com Ele buscando santidade. Através da onde? Através da palavra de Deus, através da oração, né? Através daquilo que Deus já tem colocado no nosso coração. Muitas vezes, jovens, o Espírito Santo, ele irá trazer a você, ele irá te incomodar, né? Ele irá trazer a você coisas que você tem praticado. E você precisa pedir perdão a Deus por esses pecados. Se você tem praticado algum pecado, você sabe, o Espírito Santo já tem falado com você, você já tem a Bíblia como base para a sua vida. Então, peça perdão dos seus pecados. Procure se afastar daquilo que não agrada a Deus, que não traz comunhão com Deus, que é contra aquilo que a palavra tem pregado para nós, tem dito para nós. Vocês precisam colocar sempre à frente de vocês Cristo, sempre tendo Ele como alvo de tudo e transformando sempre o que vocês fazem, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então é bem interessante vocês colocarem Cristo na frente de tudo o que irão fazer. Será que no meu trabalho eu estou honrando a Deus? Será que lá no meu trabalho as pessoas me veem como um servo de Deus? Será que lá no meu trabalho as pessoas estão me vendo como uma pessoa diferente, na contramão do mundo? Ou eu estou igual a todo mundo? Eu estou fazendo as mesmas coisas que muitos outros aí têm feito. A nossa conduta, né? Ela está de acordo com a vontade de Deus. As pessoas olham para nós e veem assim que a nossa vida aponta para Cristo. Será que é isso que está acontecendo mesmo como deveria com a gente? Será que nós estamos sendo luz do mundo, por onde a gente anda? Isso aí. Então, assim, Deus, Ele é o nosso único juiz e Ele é imparcial. Ele pode julgar os nossos corações, né? Então, é importante a gente estar sempre entendendo que Deus está o tempo todo olhando para os nossos corações. Por exemplo, nós não conseguimos saber o que cada um está pensando, o que passa realmente no coração. Mas Deus, assim, Ele faz isso. Ele pode esquadriar os nossos corações, né? E nós precisamos entender que nós sempre seremos exortados pela palavra de Deus a nos santificar. De Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver a Bíblia falando sobre santificação. A santificação, ela traz para todo o povo de Deus esperança. Ela traz para todo o povo de Deus ânimo. E ela traz para todo o povo de Deus a comunicação com Deus, né? Nós, através de nos buscarmos a Deus, através de nos achegarmos a Deus, nos santificando, nós conseguimos ouvir a Deus, conseguimos estar de acordo com a vontade de Deus. Mas é importante lembrar disso daí, que Deus, Ele é santo. E se Deus é santo, nós precisamos também ser santos, né? Toda santidade vem de Deus. Só buscando a Deus, não por nós, nem por nossa força. Vocês viram no início do vídeo, quando nós colocamos aí o ferreiro fazendo uma espada. A espada é uma arma muito boa, né? Uma ferramenta de ataque muito boa e muito poderosa. Mas a espada, quando ela começa, ela precisa ser moldada, ela precisa receber golpes e ela precisa ser aquecida no fogo. Ela é mudada. O ferro, o aço, que
se transforma depois na espada, ele precisa passar pelo fogo da transformação do Espírito Santo. É o fogo que vai nos mudar. Nós não podemos continuar da mesma forma. Nós precisamos sempre buscar em Deus a mudança através da sua palavra. Nós não devemos nos conformar com o nosso estado. A santificação, ela vem para mudar a vida do cristão. Ela vem para transformar a vida do cristão. Então, assim, o cristão, ele, depois que ele aceita Jesus Cristo, ele está então nesse processo, ele está na forja, sendo forjado para ser transformado completamente. Isso é maravilhoso, né, Adriana? Quando Glória o cristão a está Deus. passando. Vai doer, muitas vezes vai doer. Como vocês viram no processo. vídeo inicial, ali a espada precisou receber muitos golpes, precisou ser aquecida, precisou passar pelo fogo. Mas aquele processo, muitas vezes cansativo, muitas vezes doloroso, vai trazer em nós uma força muito grande. Vai trazer no cristão um despertar muito grande. E você, jovem, procure ser despertado pelo Senhor, procure crescer espiritualmente. Fale com Deus aí onde você está. Eu quero ser despertado, eu quero ser transformado, eu quero uma mudança, eu quero caminhar, eu quero que os meus dons sejam liberados pelo Senhor, que o Senhor venha encher vocês com dons espirituais e venha transformar a cada um. Terceiro tópico, a santidade que liberta. Qual o preço do resgate que é pago pela nossa libertação? Qual foi o preço? É a morte de Cristo, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Cristo morreu, ressuscitou, pagou as nossas dívidas, né? Então, nós fomos libertos por Jesus para podermos uma vida plena na presença de Deus, para que nós, através do reconhecimento do nosso pecado e deixar, né, de praticar, né? Nós somos pecadores, mas não praticamos o pecado, nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado, Adriana, ele é como correntes invisíveis. Quem vive na prática do pecado, e fique bem claro aí para você, jovem, quem vive na prática do pecado, ele está acorrentado por correntes invisíveis, por cadeias invisíveis, por muros invisíveis, né? Ele não consegue ver, mas ele está preso a isso, ele está agarrado a isso. Quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como Salvador e aquelas correntes são quebradas, então há uma libertação. Então, o preço do nosso resgate Foi preço de sangue. foi preço de sangue, não foi um preço comum. Então, Cristo, ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, o seu sangue foi derramado, ele era santo, como exemplo para nós. Sendo assim, nós temos que entender que esse resgate, ele não foi de qualquer jeito, e nós precisamos... Na verdade, Cristo é o único que teria condições, né, de pagar esse preço. Seria o único. Que foi pago por nós. Isso daí. Nós não teríamos, como vocês bem sabem, condições nenhuma de pagar preço do nosso pecado. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, mas por isso nós temos que ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas que pensam, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês aqui, né, porque vocês já são servos, vocês estão aqui, pertencem a uma igreja, já entendem essas coisas. Mas tem pessoas que acreditam que precisam buscar a santidade para encontrar
Jesus, para aceitar Jesus. Nós saímos aí nos evangelismos, nós vemos muitas pessoas falando isso, mas eu preciso consertar minha vida primeiro. Mas nós sabemos que não é assim. Nós somos santificados por Cristo. Não é porque nós somos santos que seremos aceitos. Nós nos santificamos primeiro, eu vou buscar ser santo, fazer tudo direitinho para Cristo me aceitar. Não. Somos justificados por Cristo, regenerados em Cristo, e assim vivemos uma vida de santidade, que a santidade que nós buscamos nos aperfeiçoar nela todos os dias. Isso daí. Então, nós precisamos... é uma busca contínua à santidade. A santidade ela não vai ser um momento de nossa vida. A santidade não é porque a gente foi na igreja, né? Embora nós que buscamos santidade, queremos estar com outros santos, outros que buscam a Deus, queremos ouvir a palavra de Deus, queremos adorar, porque a presença de Deus ela é contínua também na vida do cristão. Adriana, nós temos uma pergunta. Sim. Vou passar aqui a pergunta, vou pedir a Amanda para colocar a pergunta. É a pergunta da irmã Edilene. A paz do Senhor, juventude. Bom dia. Minha pergunta hoje é para o presbítero John. Nós que já somos justificados em Cristo, já nos tornamos santos? Então, Adriana, você responde essa pergunta? Ela falou que é presbítero John. Mas eu vou responder para você, tá, Edilene? Então, a pergunta dela é o seguinte: nós que somos justificados em Cristo, já nos tornamos santos? Ou seja, é interessante a pergunta dela, né, jovens? Porque eu aceitei a Jesus, eu estou na igreja, eu já tenho um tempo que estou na igreja, sou do departamento dos jovens, já estou ali cantando na igreja, já estou evangelizando. Eu já sou santo, eu já me tornei santo, eu já sou santo. Nós não podemos, jovens, nunca confundir. Nós não podemos desprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Foi o que nós falamos aqui, eu estava falando aqui com vocês agorinha. Nós não podemos confundir a justificação com a santificação, porque Paulo... ele exortou, os cristãos, está até aí na revista de vocês. Paulo exortou os cristãos da igreja da Galácia por desprezarem exatamente isso que nós falamos, o sacrifício de Cristo, e confundir a justificação com a santificação contínua e progressiva, que é como a santificação deve ser. Confiando nas obras da justiça, o que Paulo chama de outro evangelho. Está em Gálatas 16, no verso 9. A nova vida do regenerado deve conduzir o regenerado na caminhada de santidade, porque o plano de Deus é nos tornar pessoas íntegras e santas pelo seu amor. Então, uma vez justificados, jovens, e participantes desse processo que nós devemos viver de santificação, né? A santificação contínua e progressiva, como falamos aqui, nós precisamos nos esforçar para manter, para ter, na verdade, e manter uma vida santa. É um esforço diário, é o todo dia. É ali todo dia fazendo esse esforço para ter uma vida santa que vai nos conduzindo na caminhada para a eternidade, para que um dia possamos estar eternamente com Cristo. É Deus quem opera em nós, jovens, nós não podemos confundir. É Deus quem opera em nós a santificação. Sim, a santificação é uma obra de Deus em nós. Plano de Deus. É um plano de Deus. Mas nós precisamos trabalhar para isso. Não é só ficar sentado, eu já aceitei Jesus, eu fui regenerado, né? Tive um novo nascimento, sou santificado, agora está tudo certo. Não, é uma obra que é de Deus, mas nós também temos a nossa parte, nós precisamos trabalhar. Fazendo o link mais uma vez com aquele vídeo que nós deixamos no início da aula, o forjador, né, aquele que forja a ferramenta, forja a espada ela não tem uma vontade própria. Quem forja é o forjador, é o ferreiro. Deus é que vai forjar em nós a sua santidade, guarde isso, jovem. Deus é que vai forjar em você
a santidade dele, porque a santidade vem de Deus, não é um conceito humano, não é um modo de vida humano, Sim. é um plano de Deus na vida do cristão. O cristão, ele é forjado, né? É uma caminhada, é um tempo que vai passando e a pessoa vai sendo forjada por Deus, se santificando e entendendo a necessidade de santificar. Porque, Sim. jovens, é um grande benefício sermos forjados por Deus. Nós estamos passando por isso. Eu, vocês, né, Adriana, estamos passando por essa forja. Sim. Né? E às vezes pode doer um pouco, como eu disse no início da aula. Vocês viram lá as marteladas que o ferreiro dava. Mas, mesmo que doa, agradeça a Deus, porque Deus está te forjando. Muitas vezes a gente conversa com alguns jovens, né, em particular, e alguns jovens falam sobre a questão da santificação, que muitas vezes passam por dificuldades. Mas o que nós fazemos como professores é encorajar a continuar perseverando, a Sim. continuar lutando, né? Nossa santidade, ela vai vir através daquilo que Deus já está colocando no nosso coração. Agora mesmo, Deus já deve estar colocando alguma coisa no seu coração. Agora mesmo, Deus já está falando com você naquilo que você precisa mudar. Sim. A santidade, ela é uma busca contínua, né? Como está aqui na nossa lição aqui, nós precisamos continuar sempre. Às vezes, jovens, a gente, infelizmente, né, pode cair, pode, infelizmente, na nossa caminhada tropeçar. Eu quero dizer para você, nesta manhã de domingo, se isso aconteceu com você, eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a pedir perdão por esse pecado, não cometê-lo mais e buscar a santificação. Não pare porque você errou, não pare porque algo aconteceu e você achou que a sua caminhada iria parar. Ela não parou. Peça perdão. Esse é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Nós devemos continuar, né? Nós não acreditamos que nós vivemos uma vida perfeita. Nós sabemos que muitas vezes iremos errar e nós precisamos continuar nossa caminhada. Nesta manhã de domingo, em nome de Jesus, eu quero te encorajar. Eu não sei o que passa com você, mas se você tem estado desanimado por algo que tenha acontecido na sua vida, peça perdão a Deus e peça ao Senhor que Ele possa te fortalecer, né? A gente pode estar cansado, mas nunca desanimado. Isso aí. Né? Porque quem nos anima, quem nos dá força é o Senhor. Através do quê? Através dessa busca que todo cristão deve ter. Nós devemos sonhar, nós devemos buscar isso dia e noite, santificação. Por quê? Porque primeiro nós somos libertos e depois nós continuamos uma caminhada, né? Nos santificamos, né? E a libertação plena, ela só se dará na glorificação, né? Olha só, jovens, o pecado, ele não é eterno. Mas a santificação é eterna, né? Nós seremos santificados no céu. Lá não haverá pecado, lá não haverá mancha do pecado que manchou o mundo desde Adão e Eva. Lá não haverá sofrimento, porque o pecado, Adriana, ele traz sofrimento. Sim. Vocês podem ver, Cristo, quando veio ao mundo, ele não pecou, mas ele precisou passar por flagelos. Por quê? Porque o pecado traz realmente sofrimento à humanidade. Vocês já pensaram quantos problemas seriam evitados por muitos erros que são cometidos pelo homem, por nós, às vezes, no passado? Erros que cometemos, que poderíamos ter evitado os problemas. Então, buscar a Deus, se santificar, é algo maravilhoso. E você deve se sentir, nesta manhã, com esta revista, encorajado e fortalecido em nome de Jesus, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que o seu coração seja purificado
e você possa buscar a Deus de todo o teu coração, que é isso que é buscar a Deus de todo o nosso coração. É quando não nos apegamos mais ao pecado. O pecado ele não já nos prende mais, ele Sim. já nos pesa mais. As correntes do pecado já foram quebradas, né? E nós caminhamos, elas não são mais bloqueios, elas não são mais impedimentos para a nossa caminhada. Devemos manter, né, a santidade que nós adquirimos em Cristo por meio da justificação, da regeneração, e buscar todo dia mais e mais essa santidade, reconhecendo o valor do resgate das nossas almas, reconhecendo diante de Deus todos os dias o valor do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, eles já estão libertos do pecado. Então, nós já fomos libertos, nós já somos justificados. O que acontece, né, jovem? Quando nós pecamos e pedimos perdão, nos arrependemos, o que Deus vê em nós? Deus vê o sacrifício de Jesus Cristo. Talvez a gente se sinta mal, né? Meu Deus, pequei, não era para ter pecado, eu errei. Aí se sente mal com aquilo, aí, meu Deus, fica até, não quer pedir perdão. Peça perdão a Deus, peça perdão a Deus. Busque em Deus, peça a Deus para te mostrar aquilo que tem ofendido a Deus, porque o pecado, ele é uma ofensa a Deus. O pecado, ele é uma ofensa a Deus. O pecado é algo que, né, é como aquilo que nós olhamos, né, algo nojento, algo que a gente nos dá repulsa, né? A gente fala, nossa, aquilo é bem nojento, aquilo é bem, para Deus, repugnante. Para Deus é assim o pecado. Então, a gente não pode julgar quem é mais pecador. Nós precisamos, na nossa caminhada, buscar em nós o perdão a Deus. Falar, Senhor, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz e não praticar. Por quê? Porque nós já estamos livres do pecado. Você é livre, eu sou livre, Adriana é livre do pecado. Amém. Então o pecado não tem mais força sobre nós, ele não tem mais força sobre você. E você, nesta manhã de domingo, coloque a tua vida na mão de Deus, para que você possa seguir, para que você possa continuar se santificando. Se você tem se santificado, se você tem buscado a Deus, continue pedindo a Deus a direção, continue pedindo a Deus para que seus olhos espirituais sejam abertos, para que seus ouvidos sejam abertos, para que você ouça mais de Deus e veja mais aquilo que Ele quer, e Deus fará uma grande mudança na sua vida, como ferreiro, forjador de espadas. Ele vai forjar você. E quando estivermos, daqui a alguns anos, nós não seremos as mesmas pessoas. A cada dia, a espada muda. A cada batida do martelo, o ferro, o aço, ele vai mudando, ele vai sendo transformado, ele vai sendo moldado da forma como o ferreiro quer. A cada dia que você busca santidade, Deus vai moldando a sua vida, Deus vai te moldando da forma como Ele quer. Para quê? Para que você faça a obra dEle. Amém. Completa. Para que Deus complete em você a obra dEle. E aí, juventude, é interessante a gente, nesta manhã, colocar agora a nossa vida na mão de Deus. Amém. E falar com o Senhor, Senhor, Tu és o meu forjador, forja agora o meu coração, muda agora a minha vida, transforma agora o meu querer, para que eu faça a Tua vontade, para que eu seja um mensageiro de Ti nesta terra, e que as pessoas vejam em mim Cristo, como em Atos dos Apóstolos, o que acontecia na igreja primitiva. Aqueles homens, aquelas mulheres, eles começavam a dizer, parece com Cristo. E eles começaram a chamar de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo, porque Deus agia neles, porque o mesmo poder que eles viam em Cristo, o mesmo amor, a mesma transformação,
que eles viram em Cristo, né? De tudo que Jesus Cristo fez, os cristãos estavam fazendo: curas, milagres, expulsão de demônios, vidas sendo libertas, vidas que estavam cativas do pecado, já não eram mais cativas, agora estavam com os cristãos ali. A igreja de Cristo só crescia porque os cristãos estavam buscando ser santo e eles estavam libertos do pecado, né? A carta de Pedro, ela traz muitas advertências e ela traz essa esperança, né? Que é nós nos santificarmos para que um dia possamos nos encontrar com Cristo. Amém? Né? Glória a Deus. Nós devemos, não é só colocando mais isso, nós devemos amar uns aos outros, né? Porque Pedro também diz isso, né? Porque o amor, ele perdoa, né, uma multidão de pecados. Ele encobre uma multidão de pecados. É isso que acontecia com a igreja primitiva. Jovem, quando eles olharem para vocês, eles têm que ver o amor de Deus na vida de vocês. Santificação é isso. É nos afastarmos de tudo que é mal, que é ruim, que é terrível, e buscarmos sempre o amor de Deus, para que eles vejam o amor, para eles falarem assim: essa juventude é diferente, ela está em chamas, ela está pegando fogo. Por que nós estamos pegando fogo? Porque nós estamos sendo moldados pelo forjador, que é Deus. Amém? Santificados, né? Separados, consagrados a Cristo, né? E é isso que nós devemos buscar em todo o tempo para a nossa vida. Amém? A carta de Pedro era para estrangeiros, né? Nós somos estrangeiros. A carta de Pedro é para nós, para que nós possamos perseverar na santificação. Toda essa revista vai nos trazer muito sobre isso, vai nos falar muito. Nós temos aprendido sobre sermos santos, sobre buscarmos aquilo que Deus colocou para a igreja. Essa é a caminhada da igreja, né? Buscar santidade. Amém, juventude? Quero agradecer vocês que ficaram conosco até agora. Obrigado. Mais uma vez, não esqueçam de mandar o seu relatório, não esqueçam de deixar o like, né, na aula, e de compartilhar esse vídeo com outros amigos, né, e parentes, para que possa ajudar a nossa igreja. Também separar esse tempo, né, para que você possa ofertar a casa de Deus. Nós temos aqui uma história muito linda, né, que é o crescimento da obra. Nós estamos aqui em Campo Grande, na fábrica do couro, na antiga fábrica do couro. E se você quiser ofertar, sendo nosso visitante, você que é aqui da nossa igreja, você pode ofertar aqui na casa de Deus, pessoalmente, ou pela conta da igreja, você já conhece. Amém, juventude? Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção, me levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também.
canção e levanto um clamor e te entrego meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com um forte resplendor, incendeia a tua igreja. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com forte resplendor, incendeia a tua igreja. Brilharei. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar? Vamos orar. Você ora, amor, para encerrar? Ora. A aula com certeza, né? Sempre com a presença da minha esposa, a aula é mais bonita, né? Eu tenho certeza disso, mas que o Senhor possa ter falado ao seu coração, que você possa tomar uma decisão de perseverar em se santificar a Deus. Amém. Bem, vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa aula, ó Pai, que o Seu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada jovem, Senhor, e possa, Senhor, esclarecer, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que eles precisam saber, Senhor, para ter uma vida de santificação, Senhor. Que eles possam te buscar em oração, em leitura da palavra, Senhor, em jejum, Senhor. Que eles possam procurar se aperfeiçoarem no Senhor a cada dia, ó meu Pai. E que o Seu Espírito Santo possa forjar neles, Senhor, um caráter santo, uma personalidade santa, Senhor. Que a vida deles possa apontar para Ti. E que, Senhor, meu Deus, meu Pai, eles tenham a alegria da sua salvação. Dá-nos um dia abençoado, um culto logo mais à noite abençoado na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.